Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo de número 6. Seja louvado e glorificado o nome santo do Senhor. Esta é a quarta-feira da vida abundante. Jesus prometeu: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Aleluia! E a palavra de Deus nos confere vida. Esta palavra que será lida e pregada em Jeremias 1, versículo 6, que diz assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, pois aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás. Versículo 8 ainda: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, bendito, eterno e glorioso Pai, Senhor da glória, Pai de todo poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de infinita compaixão, Deus de piedade divina, eu glorifico, Senhor, eu exalto e engrandeço o teu santo nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Deus. Eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Pai, porque a tua palavra é a verdade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, trabalhe em nosso meio, trabalhe em nossos corações, em nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Salvador. Olha, Senhor, o teu povo clamando, pedindo a tua palavra, e eu também clamo pedindo a tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus querido, que esta palavra nos alimente, que esta palavra nos dê semente, que esta palavra nos fertilize o solo do nosso coração, que esta palavra, meu Pai, tal como chuva serôdia, tal como chuva que desce do céu e produz o fruto na terra, que esta palavra também venha trazer ao coração do teu filho e da tua filha ânimo, força, graça, entendimento, sabedoria, unção de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor use as crianças, meu Pai, use os pequeninos, meu Deus, para louvor e glória do teu santo nome. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome de Cristo. Podeis vos assentar, igreja amada de Jesus, e nós vamos todos juntos aplaudir ao Senhor pela sua palavra que Ele nos enviou. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é fiel, a sua palavra é fiel e digna de toda a nossa aceitação. Portanto, ouçamos atentamente a palavra de Deus, porque hoje, sendo a última quarta-feira do mês de outubro, e neste mês nós trabalhamos sobre o que a Bíblia fala sobre as crianças. Primeiro nós ouvimos Deus nos falar que as crianças precisam de salvação. Também nós entendemos biblicamente durante esse mês de outubro que a Bíblia fala sobre as crianças, e fala muito sobre crianças. Inclusive a criança está no plano de salvação de Deus. Na semana passada, Deus nos trouxe aqui, queridos irmãos, a palavra do Senhor, falando a respeito da defesa que Deus faz, o Evangelho faz, e como praticantes do Evangelho também devemos fazer a integridade das crianças. Isso inclusive está no Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país, o chamado ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças precisam ser protegidas, as crianças precisam ser educadas.
As crianças precisam ser evangelizadas, aqui nós acrescentamos, né? E hoje nós queremos falar sobre Deus usando as crianças, ou crianças usadas por Deus. E eu quero que as crianças fiquem bastante atentas, porque Deus também usa crianças. Às vezes nós achamos que Deus só usa adultos, que Deus só pode fazer a obra na vida de adultos. E por isso, ou por falta do conhecimento bíblico de alguns esperam chegar na fase adulta para dizer, olha, quando chegar na fase adulta ele vai ser usado por Deus. Quando ele chegar na fase adulta, ele pode ser um evangelista, pode ser um pregador do evangelho, pode ser uma pessoa usada por Deus. Mas agora ele é muito criança, como se Deus não quisesse usar as crianças. Irmãos, eu trouxe o texto de Jeremias primeiro, como uma primeira referência, mas nós vamos trabalhar outros textos da palavra de Deus, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aí à sua disposição, porque nós vamos correr aqui em alguns textos da Bíblia. Mas em primeiro lugar, nós temos Jeremias. Claro que Jeremias já era um homem, filho de sacerdote, que era um profeta de Deus, foi chamado ou designado para o ministério profético. E Jeremias, ele se considerou uma criança. Claro que para se considerar uma pessoa adulta em Israel, naquele tempo principalmente, precisava atingir a maioridade. A maioridade em Israel era de 40 anos. Um soldado não ia para a guerra antes dos 40 anos, por exemplo. Alguém para governar precisava ter uma certa idade. E veja, meus queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada nos mostra, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho, que Davi foi considerado ou chamado de criança. Então Jeremias, ele achava ou ele se considerava uma criança, quer dizer, Jeremias se considerava inapto, Jeremias se considerava alguém despreparado para assumir tamanha responsabilidade. Pelo que ele apresenta a sua justificativa, Jeremias apresenta a sua escusa da responsabilidade com esta desculpa aqui. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Esta foi a desculpa de Jeremias para não assumir a missão. Esta foi a desculpa de Jeremias para não assumir a responsabilidade. Claro que Jeremias não era de fato uma criança. Mas veja, e eu quero usar esse texto como abertura da mensagem, por quê? Porque mesmo Jeremias dizendo eu sou uma criança, Deus não aceitou a sua desculpa. Deus disse: não digas eu sou uma criança. Por quê? Primeiro, que Deus pode usar crianças. Segundo, porque você não vai falar, sou eu quem vou colocar as palavras na tua boca, glória a Deus. Então veja, irmãos, que Deus poderia dizer: não, Jeremias, tudo bem, você ainda não está preparado, você é como uma criança. Mas não, Jeremias, ele apresenta a desculpa e Deus não aceita a desculpa ou a comparação. No capítulo 1, no versículo de número 6 que nós lemos de Jeremias, ele diz: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor responde: não diga que você é uma criança, porque tudo que eu mandar, você vai falar, e onde eu te enviar, você irá, Jeremias. Então, queridos irmãos, primeiro nós entendemos que Deus não aceita a desculpa de Jeremias. E Deus não aceita a desculpa de Jeremias porque Deus pode usar sim as crianças. Deus pode usar os pequeninos. Infelizmente, nós já trouxemos aqui em uma das mensagens desse mês de outubro, às vezes nós adultos é
é que colocamos obstáculos para que as crianças não vá até Cristo. Quando os discípulos disseram: Senhor, despede as crianças, o Senhor disse: não, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Nós adultos é que às vezes limitamos e achamos que as crianças não podem de forma alguma contribuir com o reino de Deus. Mas hoje nós vamos entender que isso não é verdade e está longe de ser uma doutrina bíblica. A palavra de Deus nos mostra diversos exemplos de crianças, de pessoas ainda na tenra idade, que foram abençoadas por serem usadas por Deus e que exerceram um papel maravilhoso na história de grandes personagens da Bíblia Sagrada. Vamos começar com Miriam. Você já ouviu falar de Miriam? Sim, quando a gente fala de Miriam, a gente lembra Miriam, a profetisa, Miriam, a que atravessou o Mar Vermelho com as mulheres, liderando as mulheres com tamboris e com danças, dizendo só o Senhor é Deus, quando atravessou o Mar Vermelho, não é? Nós lembramos de Miriam, a irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés. Nós lembramos de Miriam liderando as mulheres, nós lembramos de Miriam, a profetisa, nós lembramos de Miriam, uma importante líder ali junto com Moisés, inclusive ajudando Moisés ali com o povo de Israel. Mas antes dessa Miriam profetisa, antes de ela ser essa mulher que sai com as outras cantando e dizendo só o Senhor é Deus, já de criança ela foi usada por Deus. Vamos lembrar? Êxodo, no capítulo de número 2, é o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada diz, queridos irmãos, no versículo de número 3: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Versículo 4 de Êxodo 2. Sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para lavar no rio, as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele, e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie esse menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Aleluia. Veja, irmãos, Miriam tinha aqui 7 anos de idade, era a irmã mais velha. E veja que Miriam já exerceu um papel muito importante. Primeiro, para cuidar do cestinho. Algumas vezes a gente ouve algumas pregações dizendo que a mãe colocou o menino no rio. Não, a mãe não largou a barquinha ou o cestinho no rio, cheio de jacaré, como algumas pessoas colocam. Não foi assim. A mãe pegou o cestinho, viu um local onde as mulheres, né, egípcias se banhavam e colocou, isso está no texto, colocou junto dos juncos, quer dizer, num local onde a água não levasse o cestinho para longe. Isso já foi uma estratégia, e a Miriam ficou olhando, vendo, para ver se alguém pegava aquele cestinho. Quando pegaram o cestinho, a ama da filha de Faraó leva para a filha de Faraó. Ela abre o cestinho e percebe que é um menino hebreu. A menina se aproxima e pergunta: queres que eu vá chamar uma das amas hebreias para criar um menino? E a rainha responde: vá chamar. Ela chama quem? A própria mãe.
Então veja, irmãos, que uma criança de 7 anos já está no propósito de Deus, sendo usada por Deus, exercendo um papel de cuidadora do seu irmão mais novo e se aproximando de uma rainha. Veja que ela em nenhum momento se intimidou, em nenhum momento ela saiu de cena, ela fica ali esperando os acontecimentos, ela entra em cena num diálogo com a rainha, ou com a princesa, melhor dizendo, e veja, meus queridos, que ela vai chamar a própria mãe do menino. Então, sim, crianças podem ser usadas para o propósito de Deus, como Miriam foi, não só como uma profetisa. Volto a dizer, às vezes a gente só olha para Miriam como a fase adulta, às vezes a gente só olha para Miriam como profetisa, e não olha que Miriam foi importante para Deus salvar aquele menino e conduzir o menino ao palácio de Faraó. Então, queridos irmãos, uma menina de 7 anos está no propósito de Deus. É uma menina de 7 anos, a mãe poderia fazer isso, a mãe poderia pegar e ficar ali olhando e fazer todo o trajeto, o diálogo, com a ponte com a princesa, mas a menina de 7 anos é quem faz isso. Veja, meus queridos irmãos, que nós temos também mais um texto da palavra de Deus, onde a criança está inserida no contexto bíblico e não está ali, como alguns colocam, atrapalhando, não é? Mas está ouvindo a voz de Deus. Você com certeza já se lembrou de Samuel, filho de Ana. Esse Samuel que é dedicado ao Senhor no templo, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele já está grandinho, não fala certamente aqui a idade dele, mas nós temos no capítulo de número 3 do primeiro livro de Samuel, que Samuel estava deitado e ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele não entendia ainda e ia a Eli perguntando: eu estou aqui porque você me chamou? Ele disse: não, eu não te chamei, volta a deitar. Assim aconteceu pela segunda, pela terceira vez. Eli entende, é Deus que está falando com ele em sonhos. Então sim, Deus pode falar com as crianças em sonhos. Deus pode dar revelações às crianças. Deus pode usar crianças em profecia. Deus pode batizar crianças com o Espírito Santo. Deus pode dar dons espirituais às crianças. É claro, irmãos, que nós não estamos defendendo aqui que uma criança seja um líder do povo de Deus, pastoralmente falando. Não vamos colocar aqui a responsabilidade de uma igreja nas costas de uma criança, mas nós não podemos aqui, queridos irmãos, desprezar os textos bíblicos que Deus pode e quer sim realizar os seus propósitos com as crianças. Enquanto Eli não ouvia mais a voz de Deus, Samuel ouvia. Olha, enquanto muitos, infelizmente, que até têm certa experiência e até já estão certo, uma certa idade até no evangelho e tempo de evangelho, mas muitos não estão mais ouvindo a voz de Deus. Será que Deus não pode levantar crianças para ouvir a sua voz, como levantou Samuel? Será que Deus não pode levantar uma criança numa congregação para entregar uma profecia a alguém? Porque infelizmente alguns já não acreditam mais e alguns já não se colocam mais na presença de Deus como deveria. E Deus pode levantar crianças, Deus pode levantar pré-adolescentes, Deus pode levantar adolescentes. E nosso clamor é que Deus levante as crianças para a adoração, que Deus levante as crianças batizando-os com o Espírito Santo, que Deus entregue profecia, revelação, visões e curas divinas para as crianças. Glória a Deus. Eu me lembro, e eu quero ilustrar aqui com um testemunho de uma irmã que eu ouvi numa igreja aqui na Lapa já há muitos anos. A igreja que servíamos a Deus aqui na Lapa, há muitos anos, quando ainda era aqui na rua Trajano. E eu me lembro de um culto que nós participamos, de um congresso, onde a irmã pregadora daquela noite,
ela contou o testemunho que ela estava tão arrasada, tão fraquinha espiritualmente, com uma situação que vinha passando sobre a vida dela e sobre a sua família. E ela chegou no culto e ela estava desanimada, e uma criancinha saiu lá do local onde estava com a mãe e veio correndo na direção dela, abraçou ela e passou a mão no cabelo dela dizendo: irmã, não chora não, e entregou uma mensagem de Deus para ela. Veja, irmãos, de repente a gente está esperando um profeta se levantar, de repente a gente está esperando um pregador, de repente a gente está esperando um homem, uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa, e aí Deus às vezes usa uma criança, Deus usa um pequenino, Deus usa um abraço de uma criança, Deus usa as palavras de uma criança. Então nós não devemos ignorar. Ali Eli poderia dizer: não, Samuel, você está ouvindo coisas, mas Eli, embora não estivesse na posição de Deus, Eli entendia alguma coisa Deus está falando com Samuel. Se Deus não usasse crianças, Eli poderia até ignorar e dizer: você está ouvindo coisa, vai dormir, Samuel, isso aí deve ser coisa da sua cabeça. Mas não, é tão certo que Deus fala com crianças que Eli responde: já entendi. Quando você ouvir a voz novamente, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Aleluia. Deus pode usar crianças como Miriam, Deus pode falar com crianças como Samuel. Deus pode usar, Deus pode falar, Deus pode revelar os seus mistérios, os seus segredos. E vamos falar, meus queridos irmãos, de mais uma criança que foi usada por Deus. Caminhe comigo na Bíblia. Nós estamos hoje num culto em que nós precisamos mexer com a Bíblia Sagrada. Caminhe comigo na Bíblia e você vai para 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos falar da terceira criança que foi usada por Deus. A primeira foi Miriam, usada por Deus para o propósito do Senhor, para que Moisés chegasse até onde Deus queria que ele chegasse. Segunda criança, Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus e mais tarde ele se torna um grande profeta nas mãos do Senhor. Então quem disse que só adultos podem ser usados por Deus? Deus pode começar o trabalho na vida das crianças hoje e eles serem ensinados e irem crescendo, ensinados pela palavra, para serem uma bênção nas mãos do Senhor. Ah, mas agora não, irmãos, quando ele for adulto aí, não, Deus pode usar eles agora. Deus pode confirmar a sua obra na vida deles agora. Vamos ver aqui em 2 Reis capítulo 5. Você já ouviu essa história? Naamã, a Bíblia Sagrada diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém ele era leproso. Saíram as tropas da Síria, versículo 2, e da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Levaram presa quem? Uma menina. Era uma mulher ou uma menina? Uma menina. Tá? Para a Bíblia chamar de menino ou menina, é porque era de pouca idade. Tá? Uma menina. Então veja, queridos, que esta menina ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina foi levada para lá, ficou sendo empregada da casa, trabalhando para a esposa de Naamã. E olha que bênção essa menina. Disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Aleluia! Uma menina trabalhando para a esposa de Naamã e se colocando como uma voz de Deus em uma casa de pagão, colocando-se como voz de Deus na casa de alguém estrangeiro. Queridos, louvado seja Deus pela vida dessa menina.
Porque se não fosse Deus usar essa menina, Naamã não conheceria a palavra de Deus através do profeta. O primeiro canal que Deus usou para levar Naamã ao conhecimento da palavra e por fim a cura maravilhosa, começou com a menina em casa. Glória a Deus. Deus pode usar uma criança para através da criança os pais serem alcançados pelo poder de Deus. Através da criança a professora da escola pode ser alcançada pelo evangelho, através do conhecimento bíblico, porque esta criança aqui é uma criança judia, que recebeu os ensinamentos da Torá desde a tenra idade, que ouvia os louvores a Yahvé, que conhecia a palavra do Senhor. Hoje infelizmente boa parte das crianças só conhece música mundana e profana. Hoje boa parte das crianças só conhece o funk ou as músicas que falam de palavras obscenas. E por que eles não podem conhecer a palavra de Deus? Sim, as crianças podem e devem conhecer a palavra do Senhor. Ah não, mas isso aí é muita coisa para eles, é um conteúdo muito denso, muito pesado. Escola bíblica, culto de doutrina não é para criança. É sim, senhor. A Bíblia Sagrada diz que desde a tenra idade eles já eram doutrinados na palavra. Nós lemos isso lá em Deuteronômio 6, já foi pregado aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e inculcarás aos teus filhos, andando, levantando, sentando. Então nada de tirar as crianças de ouvir a pregação do evangelho, porque não, eles não prestam atenção, não, eles não se interessam, não, é criança, é assim mesmo. Não, crianças são canais de Deus também, aleluia, para a salvação, para a libertação. Eu nunca esqueço de um testemunho, queridos irmãos, de uma criança, inclusive refugiada, que estava numa creche, e a criança refugiada ali tinha os seus pais descrentes, mas ouvia as pregações, os louvores. E um dia esta criança viu seus pais brigando e se agredindo em casa, e disse para os seus pais: parem com isso. E começou a falar as palavras que ela tinha ouvido lá na escolinha, na creche. E os pais pararam a briga, porque acharam incrível uma criança daquele tamanho falar para eles pararem. E aí eles foram procurar saber de onde vinham aqueles ensinamentos, e aí conheceram a Jesus, entregaram a sua vida ao Senhor, estão servindo a Deus. Deus pode usar as crianças, Deus pode usar as crianças têm um coração que Deus pode usar e quer usar, aleluia. Então não vamos subestimar as crianças, não. Eu já ouvi palavras tremendas saírem da boca de crianças. Eu já vi crianças profetizando, e não é porque estão brincando de profetizar, não, porque o Espírito de Deus as tomou e elas profetizaram, aleluia. Eu já vi cultos em que o Senhor batizava crianças com o Espírito Santo, e crianças choravam e falavam em línguas estranhas, meus irmãos. Nós tivemos um tempo em que nós tínhamos os pequenos pregadores nas igrejas, e esses dias eu estava falando com a minha esposa, e nós ficamos maravilhados, porque uma vez, já tem bastante tempo, a gente nem casado não era, éramos noivos ainda, ou éramos recém-casados? Recém-casados, foi logo no comecinho. Já tem 15 anos que nós estamos casados, então já tem bastante tempo. Então, meus irmãos, nós fomos a uma vigília com um garotinho, o tamanho deles aqui, não é? Naquele tempo ele tinha mais ou menos 10 anos, 10, 11 anos. Irmãos, e como Deus usou aquele menino na vigília, com uma palavra tão tremenda, com um poder, uma autoridade tão grande. E foi isso aqui, foi num colégio no Jaraguá, a vigília foi feita no colégio, não é? E a madrugada passou tão rápido, aquela vigília tão abençoada e tão maravilhosa, com a pregação, com louvor, que deu 6 da manhã e a gente não percebeu, irmã Sueli. A gente não percebeu, a vigília estava tão abençoada, e esses dias eu me lembrei, falando com ela, eu achei a rede social dele, hoje já é adulto, já é pai, e continua pregando o evangelho. Está vendo, meus irmãos? Então aquilo lá não era emoção, não. Era o evangelho na vida de um menino. Nós não devemos subestimar. Deus pode usar esses meninos para louvor e glória do nome dele.
Deus pode usar essas crianças para falar da palavra de Deus, para levar o evangelho à sua escola, aos seus amiguinhos, a pessoas que estão ali, meus queridos irmãos. Esses dias eu vi algo tão maravilhoso. Uma criança com autismo teve uma crise na escola, e uma criancinha que com certeza é filha de um casal, de uma família crente que prega o evangelho, levantou lá do lugarzinho dele, foi lá, deu um abraço na criança autista, colocou a mãozinha e orou por ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós precisamos ensinar as crianças sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia. Aleluia! Enquanto nós estamos às vezes empurrando e dizendo não, são crianças, quando chegar a fase adulta, o mundo está indo na frente, está levando eles para os caminhos errados. Então louvado seja Deus pela vida deles aqui, louvado seja Deus, e nós devemos incentivar, aleluia, engrandecer a Deus pela vida dos pequeninos, porque esta menina aqui, ela está de repente esfregando o chão, ou varrendo, não sei, mas enquanto ele está servindo a senhora, ela diz: olha, quem dera que meu patrão conhecesse o profeta Eliseu, porque ele seria restaurado, glória a Deus. A mulher para assim, pergunta: profeta Eliseu? Pois é um profeta lá de Israel, é um homem de Deus. E aí procuram saber quem é o profeta, e você sabe o desfecho da história. Naamã foi purificado da lepra, mas ninguém lembra que a evangelização começou em casa, através de uma menina. Aleluia. A gente sempre gosta de pregar 7 mergulhos de Naamã, o profeta Eliseu, também é maravilhoso, mas tudo começou em casa, através de uma menina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente gosta de falar de Moisés, a gente gosta de falar da travessia do Mar Vermelho, Miriam com um pandeiro na mão, cantando e dando glória, e exaltando e atravessando, dizendo: só o Senhor é Deus. Mas ninguém lembra da Miriam com 7 anos. A gente não lembra que a Miriam com 7 anos já era usada por Deus. Quer dizer, não era algo, ou não foi algo que começou na fase adulta. Alguns sim conhecem Jesus na fase adulta, alguns serão salvos já na fase adulta, alguns já. Minha avó falecida já hoje, mas ela conheceu Jesus com 83 anos, 80 e poucos anos, não é, meus irmãos? Muito tempo já de vida, ela entregou a vida para Jesus. Mas quantas pessoas a gente ouve dizendo: quem dera eu tivesse conhecido Jesus antes, quem dera eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo, eu teria economizado um tempão da minha vida que foi desperdiçado nas drogas, na bebida, no vício, na prostituição, na criminalidade. Então deixa Deus salvar as crianças sim, deixa as crianças adorar a Jesus sim, e deixa Deus usar as crianças sim, glória a Deus, aleluia. Deus pode tomar uma criança em língua estranha num culto, uma profecia. Deus pode usar as mãozinhas de uma criança para curar alguém. Deus pode usar as crianças precisam fazer parte dos cultos a Deus, aleluia. Claro, através também dos ensinos infantis, da escola infantil, que também é uma bênção. Mas, meus queridos irmãos, o que nós não podemos fazer é achar que as crianças atrapalham o culto. Não, nós precisamos ensiná-las sobre reverência, sobre adoração, sobre oração. Ao invés de tirarmos ou dizer: não vou levar a criança para a igreja porque ela atrapalha, vamos ensinar elas a ficarem quietas, a reverenciarem. Na escola elas ficam, amém ou não? Elas ficam 4, 5 horas numa sala de aula. Chega o momento de olhar para a lousa, ela é ensinada a olhar para a lousa. Tem um momento de ficar quietinho, eles aprendem a ficar quietinho. Por que na igreja nós vamos dizer: não, eles atrapalham, tira do culto, deixa em casa, deixa com a avó, deixa com o tio, não traz para a igreja, porque atrapalha? Nada disso. Eles precisam aprender a sentar e ouvir, a adorar, a cantar, a servir, a ler a Bíblia. Quando a igreja ficar de pé, eles ficam de pé. Quando a igreja orar, eles oram. Quando a igreja cantar, eles cantam, porque eles também podem ser usados por Deus. Deus pode usá-los. Então já falamos de Miriam, foi usada por Deus quando criança. Já falamos de Samuel, ouviu a voz de Deus
e foi usado pelo Senhor quando criança. Já falamos da menina, que a Bíblia não fala o nome, em 2 Reis 5 não tem o nome dela, mas tem a sua história, glória a Deus. Mas vamos falar de Davi. Davi também foi um menino usado por Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele já era obediente aos seus pais, já era temente à palavra do Senhor. E veja, meus irmãos, que mesmo esse Davi, sendo moço, sendo novo, a Bíblia diz que ele já era pastor de ovelhas. Ele cresceu num lar onde o seu pai, a sua mãe, que a Bíblia não fala muito deles, mas Davi tinha o conhecimento do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Davi tinha uma devoção, um respeito pelo Senhor, que ele já moço, a Bíblia mostra que quando ele foi se apresentar ao rei Saul, e ele não foi para lá como soldado. Volto a dizer, o soldado só ia para a guerra com 40 anos, para governar só com 40 anos. Mas veja que Davi era considerado uma criança. Os próprios irmãos dele disseram: o que você está fazendo aqui, Davi? Você é uma criança. O próprio Saul disse: você não pode ir pelejar contra ele, porque você é uma criança, e ele é o campeão dos filisteus. E quando Davi chega diante do gigante, ele é tratado como uma criança. Tratado como uma criança pela sua família, tratado como uma criança pelo rei Saul, tratado como uma criança pelo gigante, mas tratado como um guerreiro pelo próprio Deus. Aleluia! Desprezado pela família, seus irmãos, desprezado pelo rei Saul, subestimou o menino, desprezado pelo próprio gigante, mas o Senhor disse: eu confio. Vai lá, Davi, porque Davi dizia: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Então eles podem ter pouca idade, podem ser crianças, mas se eles aprenderem que o nome do Senhor dos exércitos é poderoso, não tem gigante que ficará de pé diante das crianças. Aleluia! Irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer que as religiões aí estão de olho nas crianças. As religiões estão de olho nas crianças. Se você pegar na internet imagens desses grupos terroristas, que eu não vou aqui citar, não é? Até para não dar ibope aí para esses grupos, mas eles ensinam desde criança. Se você for pesquisar imagens, ou for a esses países radicais, você vai ver crianças com metralhadoras. Desde criança, eles já aprendem a usar metralhadora. Eles já aprendem a jogar granadas. Eles já aprendem, inclusive, agora, há muitos relatos, inclusive nessa guerra entre Israel e os terroristas, há relatos de crianças que estão sendo usadas pelos terroristas para jogar granada nos soldados israelenses e para ferir, inclusive, soldados com faca. Por quê? Porque eles aprendem desde criança que Israel é um inimigo a ser destruído. Então é uma ideologia que já é ensinada desde criança. São ideologias que já são incutidas na mente das crianças. Tá? Então nós temos diversas religiões aí que investem nas crianças desde a tenridade. O próprio satanismo, quando tem passeatas de satanistas nos Estados Unidos, crianças vão junto, crianças participam. Estávamos falando da festa do Halloween, agora dia 31 de outubro. Se você pesquisar na internet depois, você vai ver inúmeras crianças participando dessas passeatas. Aí nós crentes dizemos que não, meu filho não quer saber do evangelho. Ora por ele, irmão, ora por ela. Oramos, mas não é só orar não, tem que ensinar a palavra de Deus, colocar a Bíblia na mão dessas crianças, tirar o celular, o videogame das coisas erradas e colocar a Bíblia sagrada, porque senão chegar uma certa idade, não adianta dizer: oh meu Deus, ele tem nome bíblico, mas não recebeu o ensinamento bíblico.
precisa receber ensinamento bíblico, precisa ter palavra de Deus em casa, precisa ter ensinamento bíblico, e a responsabilidade é nossa, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, nós que somos responsáveis, a Bíblia Sagrada coloca em nossos ombros esta responsabilidade. Estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração e ensinarás aos seus filhos. A responsabilidade de ensinar aos filhos a palavra de Deus não é do pastor da igreja. O pastor da igreja reforça o ensinamento. A responsabilidade é dos pais. Quem entende, diga glória a Deus. Às vezes tem pais que chegam dizendo: a igreja não está ensinando para você não. A igreja reforça o ensinamento. Até porque o maior tempo que se passa com os filhos são os pais, não é na igreja. Aqui, por exemplo, o nosso culto tem 1h45. Uma pregação aqui dura 30 minutos, no máximo 40 minutos. Nós precisamos ensinar as crianças no nosso lar. E o maior ensinamento vem através do nosso exemplo. Nosso exemplo. Se nós ensinamos a orar, mas não oramos, a criança não vai orar. Porque ela ouve, tem que orar, mas não vê a gente orando. Ela ouve, tem que ler a Bíblia, mas não vê a gente examinando as Escrituras. Ela ouve, tem que ir para o culto, então vai você com a tia lá, porque hoje eu estou cansado, não vou não. Quer dizer, é incoerente isso. A criança precisa ver através dos exemplos. E um exemplo, como diz a frase, palavras convencem, mas exemplos arrastam. O exemplo é muito mais fácil de você ensinar alguém do que simplesmente falar. O mundo está cheio de teoria, está cheio de gente que fala bonito, que sabe falar, mas não pratica. E se a gente não praticar, não vai adiantar nada. Pode ter leis e livros e palestras, e tem tanta palestra, irmão, que se fosse por falta de palestra, não é. Porque o mundo tem tanta palestra, tanto palestrante, tanto livro, tanta biblioteca. O que está faltando é prática, queridos irmãos. Não adianta você ficar falando: olha, o arroz é assim, tá bom, já sei, o arroz é assim, o arroz é branco, cozinha assim. Mas se você ensinar ele a fazer, ele aprende. A mesma coisa é a palavra de Deus. Nós temos muita teoria, muita pregação, ensino. É importante? É. Mas as crianças vão ficar olhando para ver se a gente está praticando ou se a gente está só falando. Imagina um pai fala: não é bom fumar, com um cigarrão soltando fumaça. Vai adiantar o quê? Não é bom beber, meu filho, não beba. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, um pedacinho de uma entrevista de um fulano aí do crime, que está preso há muitos anos aí, regime fechado, segurança máxima, presídio federal. E aí lá na reportagem estava dizendo que ele estava aconselhando o filho dele a não entrar no caminho. Pode aconselhar, mas que adianta aconselhar? Olha, não dê tiro na polícia não dando tiro, não é? Olha, não fuma não fumando, ou não beba não bebendo. Então, meus irmãos, não vai adiantar nada as pessoas darem bons conselhos se elas não praticam. Então comecemos praticando, em nome de Jesus, colocando a palavra de Deus em prática. Falando de oração, orando. Falando de adoração, adorando. Falando de culto, cultuando. Falando de honestidade, sendo honesto. Falando da verdade, sendo verdadeiro, em nome de Jesus Cristo. Infelizmente, o que está faltando no nosso país são bons exemplos. Porque algumas crianças, adolescentes e jovens estão dizendo: olha como é que está a política do país, olha como é que estão as autoridades. Quer dizer, eles dizem que para não fazer, mas eles fazem. Eles dizem para não praticar, mas praticam. Eles dizem para não cruzar o farol vermelho, mas eles cruzam o farol vermelho. Olha, eles falam que tem que obedecer às regras, mas a própria viatura às vezes não está fazendo ou cumprindo as regras. Então, queridos irmãos, o que está faltando são bons exemplos. Davi tinha, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor no seu coração, e Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele aprende a ser um bom pastor.
E no Salmo 23, ele usa o exemplo do pastor Deus para ele cuidar das ovelhas aqui na terra. As ovelhas do seu pai e depois as ovelhas da casa de Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, bons exemplos. Já falamos de Miriam, já falamos de Samuel, já falamos da menina, já falamos de Davi. E vamos, meus queridos irmãos, para o último exemplo, e este exemplo está lá no Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Glória a Deus. Nós já estamos caminhando para o último exemplo de hoje, glória a Deus. Estamos falando sobre crianças usadas por Deus. Crianças usadas por Deus. Vamos abrir aqui no Novo Testamento, deixa eu achar aqui o texto, glória a Deus. Vamos aqui para Mateus, capítulo. Vamos ler o texto de Marcos. Acho que Marcos está bem mais claro o texto aqui. Marcos 6. Marcos 6. Glória a Deus. Marcos 6. Vamos ler o texto de Marcos. Tem Mateus, Marcos e Lucas. Mas vamos ler o texto de Marcos. E depois eu leio Lucas 9. Marcos 6 diz assim, versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Agora vamos para Lucas 9. Lucas 9. Porque esse texto aqui, eu falei Marcos, mas o texto de Lucas está bem claro para a gente. Lucas capítulo 9, aleluia, versículo 13, diz assim, ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, e tem João 6 também, que fala da multiplicação dos pães. E esse texto aqui fala de um momento em que os discípulos estavam preocupados porque não tinha comida para 5.000 pessoas. O texto aqui deixa claro que tinha muita gente e não tinha dinheiro para comprar comida para muita gente. Mas tem um menino, um garoto, que tem um cestinho com 5 pães e 2 peixes. E veja que esse menino aqui, que tem uns 5 pães e 2 peixes, ele entrega os 5 pães e 2 peixes para os discípulos, que entrega, por sua vez, para Jesus. Então veja que a solução está na mão de um menino. Os discípulos não tinham, mas o menino tinha, glória a Deus. Então quando falta na mão dos discípulos, tem na mão do menino, e Jesus usa o que tem na mão do menino, assim como usou o que tinha na mão de Davi, assim como usou Samuel, assim como usou Miriam, assim como usou a menina lá na casa de Naamã. Então, queridos, não desprezeis um desses pequeninos que creem em mim, diz a palavra. Jesus nos ensina a não desprezar as crianças, porque às vezes Deus pode abrir a boca de uma criança para falar a palavra de Deus. Deus pode trazer a solução para um lar ou para um problema através de uma criança. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir as sábias e as fortes. Então, queridos irmãos, entendamos pela palavra de Deus que Deus pode usar as crianças. Tem muitos textos aqui, nós vamos ficar por aqui, mas
Timóteo foi criado na doutrina com a sua mãe e com a sua avó, e quando jovem foi um grande cooperador na obra de Deus, foi um pastor bem jovem. Ele, o nosso irmão Tito, começou a pastorear bem jovem. Então, queridos irmãos, é um erro muito grande quando alguns olham e dizem: não, esse daí não tem nada para me ensinar, porque olha a idade dele, é muito novo, não tem experiência. Quem disse que Deus precisa de idade ou de experiência? Deus pode usar uma criança para falar, Deus pode usar uma criança para profetizar, Deus pode usar uma criança para trazer salvação a um lar, a uma família, e para livrar de uma crise, porque aqui há uma crise, aqui há um problema, e esse problema é muito sério, falta de comida, mais de 5.000 pessoas, mas enquanto os discípulos não tinham, tinha um menino que tinha, glória a Deus. Então, se Deus não falar comigo, pode falar com um pequenino desse, aleluia. Não falou com Eli, mas falou com Samuel, glória a Deus. Então, queridos irmãos, não vamos desprezar os pequeninos, não vamos subestimar. O maior erro, ou um dos maiores erros de Golias, foi achar que Davi era apenas um menino, aleluia. Foi morto por um garoto. Já pensou? Saul não teve coragem de enfrentar Golias. Os irmãos de Davi, que eram bons para desprezar Davi, mas não tinham coragem para enfrentar o gigante. Jonathan não teve coragem de enfrentar o gigante, mas Davi teve, e Deus usou Davi. E a gente sabe, e até o mundo sabe, que Davi venceu Golias em nome do Senhor dos Exércitos, mesmo desprezado pelos seus irmãos, pelo rei Saul e pelo próprio gigante. O gigante debochou e perguntou: sou eu algum cão para você vir lutar comigo com paus? Ele riu e amaldiçoou Davi. Mas Davi disse: olha, tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Se a criança colocar Deus na frente, eles podem vencer em nome de Jesus Cristo. Creiamos, meus irmãos, Deus pode abençoar esse país através das nossas crianças. Deus pode levantar governos abençoados através das nossas crianças. Deus pode levantar grandes profissionais através dessas crianças. Vamos investir no ministério das crianças para que elas sejam uma bênção, para que eles sejam abençoadores, em nome de Jesus. Vamos investir no ensinamento, vamos investir sim em recursos. Hoje eles têm uma ferramenta maravilhosa que é a tecnologia. Vamos ensinar eles a usarem a tecnologia ao serviço do reino de Deus. Eles podem ajudar nas fotografias, eles podem ajudar nas filmagens, eles podem ajudar nas edições, porque eles são muito ágeis para fazer isso, não é? De repente você pega um obreiro da igreja que não sabe mexer, mas aí você entrega para um menino desse aqui que pega um computador e vira de ponta cabeça, porque sabe fazer. Então vamos unir a sabedoria e a experiência dos maduros com a mente fresca, a robustez e a energia dos pequeninos, porque energia eles têm à vontade para dar e vender, né, meus irmãos? Então já pensou eles cheios do Espírito Santo? Já pensou os nossos filhos cheios do Espírito Santo, abençoados, sendo usados por Deus? Susana Wesley teve 19 filhos. E ela criava os seus 19 filhos com a palavra de Deus. Ela ensinava a palavra de Deus. Ela educava os seus filhos em casa através da palavra de Deus. 2 dos seus filhos foram grandes avivalistas na Europa. Charles Wesley e John Wesley foram grandes homens de Deus. Por quê? Porque tiveram ensinamentos bíblicos, palavra de Deus, vida devocional, vida consagrada diante do Senhor. Quando os nossos filhos estiverem, aleluia, respaldados pela palavra de Deus, e ainda há tempo. Talvez você esteja pensando: meu filho cresceu, não dá mais tempo. Dá tempo sim. O Senhor Deus pode usar você para abençoar os seus filhos. O Senhor Deus pode usar você para ensinar. Mas pai ou mãe, você nunca fez isso. Pois é, me perdoa, meu filho. Vamos recuperar o tempo perdido aqui. Vamos colocar tudo em
em ordem, em prática, porque Deus pode usar seu filho, Deus pode usar seu neto, Deus pode usar seu sobrinho, Deus pode usar aquela criança que de repente está lá na rua e que alguém está dizendo: ó, quando crescer vai ser um marginal. Vai nada, em nome de Jesus Cristo, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vamos pronunciar palavras de bênção na vida deles, vamos investir na evangelização, vamos falar de Jesus, glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu me lembro que nós tínhamos um grupo aqui na escola, e eu estudei aqui pertinho, né? Das duas últimas escolas que eu estudei, foram aqui pertinho. Uma foi o Érico Veríssimo, e outra foi o Joaquim Silvado. Foram as duas escolas que eu estudei por último aqui. E eu me lembro que nós fazíamos culto na hora do intervalo, principalmente no Joaquim Silvado, a gente fazia culto. E nós tínhamos um intervalo, pequeno intervalo, mas a gente fazia o nosso lanche rapidinho e a gente ia para a sala de vídeos, não é? A sala de vídeos era uma sala comprida, semelhante a esse salão aqui, só que bem mais comprido, com cadeiras assim, e a gente reunia os colegas ali e muita gente ouvia a palavra de Deus lá na escola. Muita gente ouvia a palavra de Deus, enquanto alguns iam fazer as outras coisas lá no pátio, correr ou brincar ou até namorar, a gente ia abrir a Bíblia e a gente tinha 15 minutos para falar da palavra de Deus ali. E nós ganhamos vidas para Jesus Cristo ali. Nós oramos por pessoas ali. E meus irmãos, pessoas que hoje às vezes eu encontro na rua, alguns, né? E a gente percebe que foram pessoas que Deus semeou a palavra e que hoje são servos de Deus até hoje. Alguns já são pais, outros sumiram aqui da região, a gente não vê mais, mas meus irmãos, eles receberam a palavra de Deus. Então sim, a escola pode ser um ambiente para a gente evangelizar, as creches devem ser um ambiente para a gente evangelizar, as ruas, sim, podem e devem ser ambiente para a gente evangelizar. Não vamos esperar de falar da palavra de Deus só na igreja, mas principalmente nas casas, nas escolas, nas ruas. O evangelho de Jesus precisa ser pregado, o evangelho de Jesus precisa alcançar esses corações e depende da nossa disposição e despertamento. Findamos hoje, em nome de Jesus, esse mês com o ensino da palavra sobre a Bíblia e as crianças. Que Deus nos abençoe. Aplaudido seja o nome de Jesus Cristo.